Olá, bom dia a todos. Hoje estaremos apresentando um trabalho sobre o Código Penal Brasileiro e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem frente ao assunto aborto. O aborto é um tema que há muitos anos tem sido discutido no Brasil, pois parte da população brasileira deseja sua aprovação. Hoje, o aborto é considerado crime, exceto sobre algumas circunstâncias. Tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei acerca desse tema, que é tão polêmico por envolver aspectos morais, éticos, religiosos e legais. Aborto é um termo utilizado para designar a interrupção da gravidez antes do período perinatal, ou seja, quando ainda não há viabilidade do feto. O período perinatal corresponde ao período entre a 22ª semana de gestação, quando o feto apresenta a partir de 500 gramas até a primeira semana de vida do bebê. Pode ser classificado como aborto espontâneo ou induzido, sendo em ambos muito doloroso para a mulher. São muitas as opiniões sobre este assunto, mas o que se sabe é a importância da ética e moral na resolução de cada caso. Neste documento, abordaremos então o Código de Ética e Código Penal Brasileiro frente ao tema abortamento. Agora falaremos um pouco sobre a evolução do Código Penal em relação ao aborto. O aborto foi tratado no Brasil como crime pela primeira vez no Código Criminal do Império, em 1830, onde não se condenava a gestante, mas quem realizou o procedimento. Artigo 199. Ocasionar aborto por qualquer meio empregado anterior ou exteriormente com consentimento da mulher pejada, pena: prisão com trabalho de 1 a 5 anos. Se o crime for cometido sem o consentimento da mulher pejada, penas dobradas. Artigo 200. Fornecer, com consentimento de causa, drogas ou quaisquer meios para produzir o aborto, ainda que este não se verifique. Pena: prisão com trabalho de 2 a 6 anos. Se esse crime for cometido por médico, boticário ou cirurgião, ou ainda praticante de tais artes, penas dobradas. Já no Código Penal de 1890, considerou-se como crime pela primeira vez o aborto feito pela própria gestante, intencional ou não. Artigo 300. Provocar aborto, haja ou não a expulsão do produto da concepção. No primeiro caso, pena de prisão celular por 2 a 6 anos. No segundo caso, pena de prisão celular por 6 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. Se em consequência do aborto ou dos meios empregados para tal, seguir a morte da mulher, pena de prisão de 6 a 24 meses. Parágrafo 2º. Se o aborto for provocado por médico, parteira, legalmente habilitada para o exercício da medicina, pena a mesma procedente estabelecida e a proibição do exercício da profissão por tempo igual ao da reclusão. Artigo 301. Provocar aborto com anuência e acordo da gestante. Pena: prisão celular de 1 a 5 anos. Parágrafo único. Em igual pena incorrerá a gestante que conseguir abortar voluntariamente, empregado para esses fins os meios, com redução da terça parte se o crime for cometido para ocultar desonra própria. Artigo 302. Se o médico ou parteira, praticando o aborto legal para salvar da morte inevitável, ocasiona-lhe a morte por imperícia ou negligência, penas: prisão celular de 2 meses a 2 anos e privado de exercício da profissão por igual tempo de condenação. Por fim, o Código de 1940 especificou e acentuou as diferenças abortivas. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena: detenção de 1 a 3 anos. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Pena de reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Artigo 127. As penas cominadas nos artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer uma dessas causas lhe sobrevém a morte.
Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico, em duas ocasiões. Primeiro, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E segundo, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Bom dia, eu sou a Ana Paula. Vou falar um pouco sobre o Código Penal. A legislação que trata do aborto foi criada na década de 1940. A lei civil considera a existência de uma pessoa desde a sua concepção e a Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida. A Constituição brasileira protege a vida humana sem distinções. Ela considera que a vida se inicia na fecundação do espermatozoide no óvulo, passando, a partir deste momento, a garantir ao embrião todos os direitos civis. Um dos argumentos pró-escolha para criticar a Constituição é de que a vida do indivíduo não começa na fecundação e de que esse apenas deveria ter direitos civis depois da formação do ser humano propriamente dito. Os pró-vida, porém, concordam com a Constituição e dizem que depois do óvulo ter sido fecundado, o indivíduo passa a existir e que ele tem os mesmos direitos de uma pessoa já nascida. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu capítulo 1, intitulado do Direito à Vida e à Saúde, também protegem o embrião desde a concepção. O ECA cita especificamente que devem existir condições para efetivar o nascimento. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Eu vou dar continuidade ao que a Ana estava falando e vou falar mais um pouquinho para vocês sobre o Código Penal aqui do nosso país, do Brasil. Então, conforme o artigo 2º do Código Civil Brasileiro, não há crime de aborto se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Então, se houver alguma complicação que coloque a gestante em risco de vida, esse médico pode prescrever o aborto e nenhuma das duas partes será indiciado judicialmente. Também pode ser prescrito o aborto caso a gravidez seja resultado de um estupro ou de uma violação sexual. Também é aprovado o aborto aqui no nosso país quando é comprovada a anencefalia ou quando o feto padece de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida independente. Em ambos os casos, atestado por 2 médicos. Então, se o feto ele não tem o cérebro ou se ele padece de alguma patologia que é incurável ou que inviabilize a vida dele pós-parto, também é claro que comprovado com exames e atestado por 2 médicos ou mais, também é permitido o aborto nesses casos. Também pode ser permitido o aborto por vontade da gestante até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. Então, muitas vezes a gestante ela padece de muitas doenças mentais, né, dessas patologias que inviabilizem que ela seja capaz de cuidar muitas vezes dela mesma, quem dirá do filho, né? Então, o psicólogo ou o médico, ele constata que ela é incapaz de criar essa criança e aí autoriza o aborto, nesse caso também. É importante relembrar e ressaltar também, gente, que esses códigos, eles sofrem tentativas de mudanças constantes. Esse caso do aborto é um tópico que é bastante discutido, principalmente pelas diferenças religiosas aqui no nosso país, né? Então, constantemente ele sofre algumas alterações. Então, é importante pesquisar bastante porque sempre tem alguma mudança. Eu espero ter ajudado e um beijo. Tchau! A atual legislação brasileira criminaliza o aborto, exceto em casos que a mãe corra risco de morte e não haja outra forma de salvar a vida da mãe que não seja o aborto, quando a gravidez for resultante de estupro ou no caso do feto ter anencefalia. Vale ressaltar que nos casos em que o aborto é legal, a mãe tem a liberdade de escolher prosseguir com a gravidez ou optar pelo abortamento. Nos demais casos, o aborto é considerado um crime. De acordo com o Código de Ética, o profissional de enfermagem é proibido praticar ou ser conivente com o crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. Também é proibido de provocar o aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação,
mas cabe ao profissional de enfermagem decidir, de acordo com a sua consciência, participar ou não do ato abortivo nos casos em que o mesmo for legal. Os profissionais de enfermagem que participarem de práticas abortivas ilegais podem ser penalizados ético e judicialmente, podendo até perder o seu direito de exercer a profissão, ter o seu diploma cassado e estar sujeito à reclusão. Segundo o Código Penal, artigo 154, referindo-se à ética profissional do sigilo mediante abortamento, o médico ou qualquer profissional de saúde não pode comunicar o fato à autoridade policial, judicial e nem ao Ministério Público, pois o sigilo na prática profissional da assistência à saúde é um dever legal e ético, salvo para a proteção da usuária e com o seu consentimento. O profissional de enfermagem não pode ser influenciado por seus conceitos morais na hora de realizar o atendimento à mulher que esteja sofrendo o aborto, seja ele induzido ou não, pois isso pode ter grande influência no atendimento prestado ao paciente. O aborto, seja espontâneo ou provocado, não está apenas trazendo à mulher risco de vida, mas também risco de sequelas físicas, tais como perda do útero, ovários, perfuração uterina, perfuração da bexiga e intestino, podendo ficar exposta a muitas infecções. E ainda pode desencadear episódios frequentes de estresse pós-traumático. Por isso, os profissionais de enfermagem devem sempre estar preparados para lidar com as escolhas de outras pessoas, sem emitir julgamentos. O Ministério da Saúde criou a norma técnica de atenção humanizada ao aborto, com a intenção de melhorar a assistência profissional a mulheres em caso de abortamento e de reduzir os altos índices de mortalidade materna por esta causa, garantindo que toda mulher em processo de aborto provocado ou espontâneo tenha direito a acolhimento e tratamento com qualidade no Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo a norma técnica de atenção humanizada ao aborto, é de suma importância o acolhimento e a orientação, pois o processo de abortamento traz à mulher em suas experiências sentimentos como solidão, angústia, ansiedade, culpa, autocensura e muitas vezes até o medo de falar, de ser punida, de ser humilhada e a sensação de incapacidade de engravidar novamente. O tratamento deve ser realizado de forma digna e respeitosa. A escuta, o reconhecimento e a aceitação das diferenças é de suma importância, assim como o respeito ao direito de decidir de mulheres e homens e o acesso à resolubilidade da assistência à saúde. É importante que o profissional se certifique de cada dúvida e preocupação das mulheres sejam devidamente esclarecidas para garantir uma decisão informada. O aborto é um problema social. A discussão a respeito da existência e consequências deve ser feita mediante a incorporação de justiça social, direitos humanos e saúde pública. Em várias conferências, chegou-se à constatação de que as legislações restritivas são danosas para a saúde da mulher e não reduzem o número de abortos praticados. Faz-se necessário aumentar a consciência social sobre os direitos humanos das mulheres e desenvolver atividades da capacitação para os profissionais de saúde. Deve ser estudada uma forma de descentralizar os serviços de aborto, a fim de ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde. O acesso também é dificultado em razão da alta incidência da escusa de profissionais da saúde em realizarem os procedimentos abortivos, em razão da objeção de consciência. Neste caso, mostra-se fundamental a elaboração de diretrizes para o seu uso. Configura-se um desacordo moral razoável, ou seja, ocorre a ausência de consenso sobre opiniões racionalmente defensáveis. De um lado, o direito do profissional de saúde em se negar a praticar determinado tipo de tratamento, e de outro, a autonomia e a vontade da gestante amparada pelo direito à saúde e pelo próprio princípio da dignidade humana.
Deve-se buscar o equilíbrio entre o direito individual do médico em alegar objeção de consciência e sua responsabilidade ética e profissional de zelar pela saúde das pessoas. As diretrizes também deveriam tratar das responsabilidades institucionais, parâmetros para a recusa em prestar o serviço e o direito de informação das mulheres, a informação e a referência de outro profissional ou hospital que realize o procedimento. O respeito ao direito de informação sobre direitos humanos e ética para atenção ao aborto é imprescindível. Em termos de estatísticas mundiais, temos 75 milhões de gestações não desejadas, 35 a 50 milhões de abortos induzidos, 20 milhões de abortos inseguros, 70 a 80 mil mortes de mulheres por aborto inseguro, milhares de mulheres com graves complicações reprodutivas, 95% dos abortos inseguros ocorrem em países em desenvolvimento, sendo que 2 em cada 5 abortos são feitos em condições inseguras, e 13% das mortes maternas se devem ao aborto inseguro. São vários os motivos que levam a mulher a abortar: uma prole maior do que a planejada, dificuldades para se obter métodos anticonceptivos modernos, falta de orientação no planejamento familiar, pouca ou nenhuma instrução, comportamento sexual de alto risco, dentre outros. As mulheres, ao serem impedidas de ter acesso à saúde por meio de tratamento adequado, em razão da forte carga de preconceito e intolerância acerca do procedimento do aborto, têm violado a sua honra e a sua dignidade. As mulheres também abortam porque existem relações sexuais não voluntárias ou não desejadas, seja por violência sexual, coerção nas relações sexuais ou gravidez forçada. Discriminar a mulher que procura o aborto seguro é penalizá-la duplamente. Tal decisão é de índole muito pessoal, gera consequências irreversíveis no campo psíquico e muitas vezes no físico, somadas ao sentimento de frustração e desamparo. A mulher encontra na gravidez indesejada o resultado da incapacidade da sociedade de prover condições de educação, cidadania e planejamento reprodutivo. A violência e a desigualdade de gênero são violações frequentes dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, sendo que geralmente são as mulheres pobres que enfrentam as mais graves consequências da ilegalidade. A dimensão dos números comprovam que o aborto inseguro é sim um assunto de saúde pública, que deve ser priorizado pelos governos, pelos legisladores e pela sociedade, seja por meio de uma reforma de legislação ou de uma campanha educativa séria. As mulheres não podem ser condenadas à morte por não terem acesso aos seus direitos previstos na legislação maior e constitucional. O Estado deve ser capaz de propiciar às mulheres condições de saúde adequadas, direito que está dentro do mínimo essencial e não pode ser negado. A eficácia das políticas públicas depende do planejamento estatal e da participação da população, e os gastos devem ser direcionados para as áreas prioritárias, sendo o aborto a 4ª causa de mortalidade materna. Deve ser reavaliada a atenção que está voltada para a saúde da mulher, sem o comodismo da solução simplista de afirmar que o aborto é um crime. Muito obrigado. Dúvidas?